Monteiro Saúde. O seio é uma das regiões mais valorizadas esteticamente pelas mulheres, sendo um dos fatores relevantes na silhueta feminina. A falta ou excesso de volume nesta área podem abalar sua autoestima. E depois dessa mensagem que vocês ouviram, mais uma vez está aqui comigo, doutora Luciana Takaki, para falar de cirurgia plástica. Tudo bem, Lu? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto, como a Lu mesmo falou para mim, é a cirurgia que ela mais faz durante o trabalho dela. Qual é? Mastopexia com prótese. Vocês perceberam que eu pedi para ela falar porque eu não ia conseguir falar esse nome, né? Lu, quais são as principais características dessa cirurgia? Bom, esse é um outro das cirurgias da mama. Você tem as pacientes que têm uma mama volumosa ou simplesmente a mama muito caída, que você precisa tirar o excesso de pele ou o excesso de glândula. E no outro polo, os pacientes que precisam colocar só uma prótese de mama. Não tem nada, não tem pele, não tem nada, colocam a prótese, levantou a mama e deu volume. E existem as pacientes que estão no meio do caminho, que é um número muito grande de paciente. O paciente tem um certo volume de mama, amamentou ou com a evolução da própria idade, deu uma caída e perdeu o volume, né? Isso é comum também de acontecer. Então o que ela quer? Ela quer aumentar o volume e quer tirar o que está caído. Para tirar o caído, precisa retirar o excesso de pele, porque a flacidez ela é causada justamente pelo excesso de pele. Então é como um saquinho que está cheio ou está vazio. Saquinho vazio, saquinho molinho, saquinho cheio, saquinho durinho. Então a ideia é mais ou menos essa. Você pode colocar só uma prótese, só que se você tiver um excesso de pele muito grande, você vai acabar ficando com uma mama feia, né? Uma mama grande caída, ou só tirar a pele, ou o que acaba acontecendo, a grande maior parte das indicações, né? Não para pacientes jovens, né? Pacientes jovens você acaba tendo um outro perfil, colocando só uma prótese. Mas depois de amamentar tudo, é preciso tirar um pouco de pele e associar o uso de uma prótese. Lu, me diz uma coisa, como toda cirurgia plástica, existe o pré-operatório. Quais são os exames necessários para esse pré-operatório? Tá. São exames de sangue comum, né? O exame de coagulação, função renal, hemograma, e os exames cardiológico, né? Que são para todas as cirurgias, e os exames da mama. Então a gente sempre pede ultrassom de mama, e como essa cirurgia já acaba atingindo uma faixa etária de mulheres um pouco, né, a partir dos 35 anos, 30 anos, então também a gente solicita a mamografia, porque o ideal é a gente ter um panorama da mama para poder operar. Então, obrigatoriamente esses exames são necessários. Para uma paciente muito jovem, seria só ultrassom, não precisaria de associar a mamografia. E indo para a cirurgia, qual tipo de anestesia que é utilizado? Bom, isso depende da conversa do anestesista com a paciente, de acordo com a indicação. Na grande maior parte dos casos é feito com uma anestesia geral ou peridural, mas pode ser uma das duas. Isso vai ser individualizado de acordo com o antecedente dessa paciente. Essa cirurgia, ela tem uma recuperação muito rápida, muito lenta? Como é que funciona isso? Tá. Tempo de recuperação é uma coisa que é muito difícil da gente dar certeza, porque vai depender da recuperação de cada paciente. Em geral, o tempo para ela voltar às atividades habituais, mais ou menos uns 30 dias. Então, são 15 dias com o braço completamente para baixo. Depois de 20 dias, mais ou menos, começa a elevar o braço. Tem que dormir nos primeiros dias com a cabeceira elevada. Academia, musculação, essas coisas tem que esperar pelo menos 60 dias, né? Então, e dependendo de cada caso, isso vai sendo liberado mais ou menos, né? Então, por exemplo, o paciente já fez várias cirurgias na mama, terceira cirurgia na mama, a chance de ter alguma complicação também é maior, né? Toda cirurgia que é secundária, terciária, né? Acaba tendo a maior chance de abrir ponto, de acontecer alguma complicação. Então, nesses casos também a gente pede para fazer um repouso maior. Abrir o ponto, precisa ficar um pouco mais de repouso. Então, essa tipo de orientação é individualizada.
Me diz uma coisa, Lu, uma pergunta que eu acredito que a maioria das mulheres pensa e deve fazer para você também, é em relação à sensibilidade. Essa cirurgia faz com que a mulher perca a sensibilidade na mama ou não? Bom, aí nesse aspecto entra... tem uma pequena parcela de paciente que tem uma perda definitiva. Mas a grande maioria das pacientes, eu diria que chegaria a quase 90%, tem algum tipo de alteração de sensibilidade. Às vezes fica com a mama mais dolorida ou menos sensível num período aí de 2, 3 meses. Isso é frequente. E com o tempo, essa sensibilidade da mama vai voltando ao normal. Isso é da cirurgia, né? Então, eu já vi paciente falar assim, não tô sentindo nada, aquele desespero, perdi a sensibilidade para sempre. E às vezes é uma angústia que não valeu a pena, porque dali 2, 3 meses resolveu o problema. Agora, existe sim uma pequena porcentagem de paciente que essa diminuição de sensibilidade pode existir para sempre. É muito pouco, é menos de 3% em termos de literatura. Lu, agora vamos falar de uma outra coisa. Gravidez. A gravidez, ela prejudica nessa cirurgia da redução? Ou como funciona na amamentação, na gravidez, muda alguma coisa? A cirurgia não atrapalha a amamentação, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: toda vez que o paciente engorda muito, a mama aumenta também, a pele estica, pele esticada é pele mais do que o conteúdo, vai levar à flacidez. Então, isso depende da genética da paciente, de ter uma pele com uma característica melhor. Isso depende de quantos quilos ela vai engordar durante a gestação. Porque você pega desde uma paciente que engordou 9 quilos na gestação e que sai da gestação sem problema nenhum, resultados todos mantidos, de mama, de abdômen, de tudo, até pacientes que engordam. Eu já vi uma paciente falar para mim que engordou 40 quilos durante a gestação. Então, assim, ela não teve um prejuízo só da mama, do abdômen. Prejuízo e perda total, né? Ela teve um prejuízo da saúde dela, né? Porque um ganho desse de peso leva a problema de pressão, de diabetes, uma série de fatores. Então, assim, isso é individualizado também, né? A gente tem que lembrar que a gente não está falando de máquina, de pano, que a gente tem uma fórmula que isso vai acontecer. Tem muito paciente que tem esse tipo de problema. Eu quero um resultado igual se eu tivesse pego um plástico e moldado. E na verdade é gente, né? Então, gente tem inúmeras variáveis. E tem que tomar muito cuidado. Bom, gente, eu tive mais uma vez conversando aqui com a doutora Luciana Takaki para mostrar para vocês um pouco mais de cirurgia plástica, para vocês saberem um pouco mais sobre esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso que ela faz. Lu, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada a todos vocês.